também, antes de mais, desejar um bom dia à Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado saberá certamente qual é o tema que leva o Grupo Parlamentar do PCP a requerer a sua presença nesta Comissão e a Comissão a considerar esse requerimento. E, sem outras considerações, eu passaria diretamente a colocá-lo. É uma matéria específica, sem prejuízo de algumas outras questões que possa colocar-lhe e que a Sra. Secretária de Estado verá se tem condições nesta reunião para nos responder. Nós temos, certamente, concepções muito diversas daquele que é o papel do ensino noturno e até do percurso que ele tem prosseguido nos últimos tempos. Portanto, bem sabemos que a extinção, na prática, do ensino recorrente e a implantação dos EFAs como praticamente a única forma de oferecer ensino noturno pode ser questionada. O grupo parlamentar do PCP questiona-o e as questões que lhe vou colocar hoje são independentes dessa concepção ideológica, digamos assim, ou da avaliação ideológica que possamos fazer. Para que fique claro, no nosso entendimento, a asfixia ou o estrangulamento do ensino recorrente e do ensino noturno já no passado não só produziram maus resultados como foram más opções, mas a verdade, e isso obviamente é alheio ao atual governo, mas é a realidade, é que as escolas secundárias, as escolas públicas, foram confrontadas com uma situação em que, não podendo oferecer ensino noturno através do ensino recorrente, ou isso tornou-se muito residual, foram confrontadas com a utilização dos EFAs como praticamente a única forma de oferecer ensino noturno no ensino público, os cursos de Educação e Formação de Adultos. Essa opção, obviamente, que da parte do PCP é profundamente questionável e representou, na verdade, uma desvalorização e uma desqualificação do ensino ministrado, com uma nota de curiosidade até, que é que no ensino privado, em muitos casos, prosseguiu o ensino recorrente sem limitações e é mais fácil hoje, em muitos casos, um trabalhador inscrever-se no ensino noturno numa escola privada do que numa escola pública, o que é, desde já, lamentável que um trabalhador português encontre, em primeiro lugar, resposta a uma necessidade no ensino privado do que no ensino público. Mas essas questões são questões que estão colocadas num panorama de fundo daquele assunto que hoje vamos discutir. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, foi contactado, quer por estudantes, quer por professores, por direções de escolas, sobre a indefinição que se vivia na abertura dos EFA, dos cursos de Educação e Formação. Ora, neste contexto, em que é essa a única forma que existe para garantir o ensino, uma oferta de ensino noturno, isto significa, objetivamente, que há um vasto conjunto de estudantes ou trabalhadores que querem estudar, que não sabem sequer quando terão oportunidade de o começar a fazer. Certo é que no dia 28 de julho foi comunicado a um conjunto de escolas que tudo prosseguiria, portanto, em relação ao ano passado, tudo prosseguiria igual, portanto não haveria e não havia, de facto, alterações legislativas que justificassem qualquer tipo de alteração no processo de constituição de turmas EFA e distribuição de serviço nas escolas e, portanto, perante esta ideia de que tudo prosseguiria, muitas escolas, como é compreensível e até bom, iniciaram o processo de constituição de turmas, aceitação de matrículas, colocação e mais tarde a distribuição de serviço a professores. Ora, no dia 8 de agosto, e sem nenhum aviso diretamente aos diretores das escolas, mas apenas com a abertura de um aviso no site privado dos diretores, no sítio de internet privado dos diretores, surge então um comunicado que diz que tudo será reavaliado e que estão suspensas as aberturas dos cursos EFA. Ora, nesta altura, se tudo tivesse corrido bem, as escolas já teriam o processo numa fase avançada, e muitas delas tinham-no de facto, inclusivamente com os estudantes aceitos nas escolas, matriculados, perante esta indefinição, as escolas não reverteram automaticamente o processo, muitas delas avançaram e... Mais 45 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. E o que é certo é que algumas escolas, no próprio dia em que iam iniciar as suas aulas, foram contactadas pela ADREL, no sentido de ADREL lhes dizer que não assumiria qualquer responsabilidade perante o funcionamento dessas turmas. Portanto, Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar, gostava de lhe perguntar se considera que isto é forma de tratar, com esta indefinição e esta incapacidade de transmitir uma ordem concreta, à abertura destas turmas. Em segundo lugar, perguntar-lhe se tem ideia de qual é o número de cursos que estão neste momento à espera de autorização
autorização para a abertura de turmas e, em terceiro lugar, perguntar-lhe porque é que, independentemente das alterações introduzidas na portaria, não autorizou a abertura ou, pelo menos, não comunicou uma data para essa abertura, tendo em conta que as escolas ficam numa situação bastante precária, têm o serviço distribuído, os professores colocados, portanto nem sequer estamos a falar de aumentos de custos e, no entanto, não conseguem dar uma resposta aos seus estudantes que, como deve compreender, se dirigem sistematicamente e insistentemente à escola no sentido de obter informações. Termino apenas colocando uma outra questão, que é também do foro da sua Secretaria de Estado, sobre os cursos de Educação-Formação no ensino profissional. Os cursos de Educação-Formação no ensino profissional na área da DREL-VT estão numa situação, digamos, semelhante. Por motivos distintos, tanto quanto sabemos, mas semelhante. E o que é certo é que muitas escolas profissionais privadas, escolas profissionais privadas, estão neste momento sem saber se terão ou não autorização de funcionamento para as turmas constituídas para a CEF. E nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, se tivesse alguma novidade para apresentar nesta Comissão e que pudesse, de certa forma, satisfazer o esclarecimento necessário sobre a abertura de CEFs nas escolas profissionais da região de Lisboa, também, obviamente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, agradecemos esse esclarecimento. Sr. Presidente, eu confesso que estou um pouco perplexo. Há aqui... A Sra. Secretária de Estado teve a humildade de reconhecer que houve algumas falhas na comunicação, que a expectativa das escolas, em alguns casos e compreensivelmente, foi defraudada, o que gera angústias. Eu julgo que logo aqui a Sra. Secretária de Estado está a inverter um pouco as coisas. Vamos lá ver. Não há nenhuma expectativa. O que há é o cumprimento de um quadro legal em vigor. E esse quadro legal em vigor fez com que as escolas avançassem num determinado sentido, consentâneo com o quadro legal em vigor, com o enquadramento que à altura existia. Ora, sem nenhuma cobertura legal, dá-se a suspensão de tudo isto. Portanto, Sra. Secretária de Estado, eu não lhe chamaria expectativa. Portanto, uma escola ou uma pessoa, um indivíduo que haja de acordo com o quadro legal, que cumpra as suas obrigações e sem nenhuma cobertura legal se vê confrontado com um muro e um obstáculo, eu não lhe chamaria propriamente de fraude às expectativas. Há aqui, não digo que tenha dito isso com má intenção, mas quer dizer, vai além disso. Da mesma forma, Sr. Secretário de Estado, eu não sou assim muito velho, mas tenho experiência suficiente para perceber que nestas coisas não há acidentes, nem há incompetências. Tudo, regra geral, é muito deliberado e muito bem pensadinho. E não estamos aqui, a Sra. Secretária de Estado quer, de certa forma, passar-nos a ideia de como chegaram um bocado em cima da hora, que isto gerou aqui um conjunto de problemas. Ou seja, vamos então alterar a Constituição da República e impedir que haja eleições em julho. Nunca mais pode haver eleições em julho, porque senão o ano letivo é sempre uma balbúrdia para começar. E, Sra. Secretária de Estado, vamos lá ver. Não se trata, ou pelo menos não creio o Grupo Parlamentar do PCP, que estejamos aqui perante algumas incapacidades. Há uma estratégia deliberada, e a Sra. Secretária de Estado, quando nos diz que os formandos poderão iniciar mais tarde, porque estas formações não têm necessariamente que corresponder aos anos letivos rigidamente. É um facto, mas a Sra. Secretária de Estado não pode ignorar que a vida das pessoas muitas vezes não se compadece com as burocracias das Secretarias de Estado e das direções regionais e que o que é que acontece, Sra. Secretária de Estado? Vão procurar esta oferta precisamente onde ela existe, curiosamente no privado. E já agora, Sra. Secretária de Estado fez aí aquela consideração muito justa, que o PCP subscreve desde já, de que é urgente garantir que um estudante do ensino profissional tem exatamente as mesmas condições em termos de permeabilidade entre cursos e de permeabilidade entre graus do que os restantes, mas aquilo que se passou e aquilo que gerou grandes conflitos na sociedade portuguesa não foi entre um curso profissional e o ensino superior e um curso das vias de prosseguimento de estudos. Foi no ensino recorrente do privado. Do ensino recorrente do privado, onde foi obter a qualificação necessária para entrar, como sabemos, em medicina. Essa não é a questão, mas portanto, vamos tentar não confundir as coisas como agora aqui nos foram colocadas, porque não é a mesma coisa. A senhora Secretária de Estado disse-nos que os programas portugueses para todos estão a avançar com toda a regularidade. Eu gostava que nos explicasse ao certo o que é que entende por regularidade, porque a nota que temos é que sobre esses ainda há mais indefinições do que sobre os cursos de Educação e Formação de Adultos, porque não há sequer a ideia de quando poderão vir a abrir. E sabemos, e a Sra. Secretária de Estado agora não nos disse isso, mas que chegou às escolas
uma comunicação, embora não escrita, de que se estariam a preparar as coisas para janeiro haver condições, em 2012 haver condições para avançarem os cursos EFA, nas escolas de Lisboa, sob a alçada da DREL, que a partir de 2012, portanto eu estou a dizer janeiro com bonomia, porque 2012 tem 12 meses e esperemos que a senhora Secretária de Estado não esteja a pensar iniciá-los em dezembro, porque isto deles não tem nada que estar a obedecer ao ano letivo e, portanto, até podem começar em dezembro. Se até lá não tiverem paciência e foram para uma privada, melhor, é o Ministério a fazer o seu papel, não é desviar os estudantes para o ensino privado e garantir a privatização da oferta. Senhora tem que concluir mesmo. Secretária de Estado, permita-me apenas que volte a colocar, porque não respondeu, julgo que não deliberadamente, sobre os cursos de Educação e Formação no ensino profissional. Bem sei que não é a matéria que colocámos no requerimento, todavia surgiu, entretanto, essa questão e eu gostava que a senhora Secretária de Estado pudesse pronunciar sobre a autorização de funcionamento dos cursos de Educação e Formação no ensino profissional, particularmente no privado. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, eu continuo com algumas dúvidas e eu julgo que, bem, não vale muito mais a pena perguntar-lhe quando é que vão abrir os cursos EFA, porque já percebemos que a Sra. Secretária de Estado não tem condições para nos dizer quando é, mas continua a dizer-nos que há 1/3 dos cursos que já têm as condições. Portanto, esses, presumimos que prepara a sua abertura a qualquer momento. Era, no mínimo, e não é o PCP que terá de dizer, era no mínimo de bom tom que o Governo, junto dessas escolas, onde já estão identificados os meios para avançar e que está garantida a sustentabilidade dessa formação, que fosse rapidamente e o mais rapidamente possível dado conhecimento dessa decisão. Não é, repare, não é o PCP que tem que dizer os cursos vão abrir no dia X ou no dia Y, mas pelo menos a essas escolas, que a senhora Secretária de Estado sabe que 1/3 das escolas, presumo que 1/3 das candidaturas. É 1/3 do quê? 1/3 das escolas que se candidataram, presumo, já está apurado que tem essa capacidade. Portanto, era bom que pudesse dizer-lhes quando, em 2012, que é aquilo que foi apontado, quando em 2012 é que poderão abrir esses cursos. A senhora Secretária de Estado está-me a responder sobre os PPTs, os Programas Português para Todos, dizendo que já há vários em funcionamento. O que eu gostava de lhe perguntar é se se está a referir aos PPTs ministrados em regime noturno, porque era a estes que me referia no início, dizendo que na escola pública, e peço-lhe que não me fale de PPTs noutros âmbitos, na escola pública, em regime noturno. E repare, são provavelmente dos PPTs mais importantes que existem, Sra. Secretária de Estado, porque são aqueles que oferecem em horário pós-laboral aos estrangeiros que vivem no nosso país e que querem conhecer a nossa língua e aprender a nossa língua, a capacidade de a aprender. E, portanto, é sobre esses que estou a fazer incidir a pergunta. Os PPTs ministrados, ou com pretensão de serem ministrados, em escolas públicas, em regime noturno. Sobre os cursos de Educação e Formação no ensino profissional privado, lamento ter de colocar outra vez a pergunta. A senhora Secretária de Estado não se referiu nem ao de leve. E, senhora Secretária de Estado, bem sei que ainda mais fora do âmbito do nosso requerimento cai, mas tendo em conta desenvolvimentos recentes sobre a preparação de uma revisão curricular, eu gostava de conhecer a posição da sua Secretaria de Estado, da senhora Secretária de Estado, quanto à remodelação da disciplina de EVT e o fim do par pedagógico, que está novamente no meio a ser questionado e que, ao que consta, nos próprios gabinetes do Ministério e da DGIC haverá uma ponderação sobre isso que vai no sentido inverso daquilo que PSD e CDS prometeram no passado, que era fazer um grande estudo sobre essa matéria. Até agora não se conhece estudo nenhum.